Em outubro de 2020, a Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos divulgou uma nota técnica sobre a atuação das milícias no Rio de Janeiro. São 10 páginas estarrecedoras e também esclarecedoras. O texto é o resultado de quase um ano de pesquisas. Na ocasião do lançamento da nota, os pesquisadores se reuniram para explicar o conteúdo e para responder algumas perguntas de jornalistas. Hoje, a gente tenta entender algumas das conclusões dessa pesquisa. Pode ser surpreendente porque, se você tiver o mesmo nível de conhecimento que eu, então você vai descobrir que muito do que você sabia ou achava que sabia sobre milícia estava errado. O conceito básico dos negócios das milícias você conhece. Elas dominam determinados territórios, aí se encarregam de fornecer serviços básicos, internet, por exemplo. Para manter o monopólio desses serviços, vale de tudo, até cortar o cabo das operadoras. Os caras cortam a rede de internet, cortam o fio, para você não ter internet, claro, lá na frente, para que ele venda para você. Olha aqui, ó, as imagens foram registradas. Os caras cortando a fiação. Um cara desse nem para levar um choque, hein, meu irmãozinho? Mas é claro que a variedade de negócios que são operados por milicianos vai muito além disso. Eles também atuam no ramo imobiliário e da construção civil. Tudo é de má qualidade e tem prédio que desaba. Aconteceu em Mousema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Custou 24 vidas. E uma operação no Rio de Janeiro prendeu 11 suspeitos de investir em imóveis da milícia na comunidade da Mousema. As investigações apontam que somente um dos alvos teria movimentado mais de 25 milhões de reais. Acompanhando o noticiário, você, ou eu, ou nós, aprendemos que todos esses negócios da milícia só são possíveis porque o Estado não se faz presente nas áreas em que a milícia atua. Ao mesmo tempo, o noticiário também diz para nós que determinados agentes do Estado compõem a milícia. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma contradição aí. Essa contradição cai por terra quando a gente descobre o quanto é extenso o envolvimento desses agentes do Estado com a milícia. E a conclusão é até simples. A milícia é o Estado. Ela não é um poder paralelo. É o que explica José Cláudio Alves, da UFRJ. A milícia e os grupos de extermínio, eles são compostos por servidores públicos, então é o próprio Estado. Não há nenhum projeto de Estado paralelo, não há nada de paralelo, é o próprio Estado, e não há ausência de Estado, é o Estado em si mesmo. Logo, é a constituição de um projeto totalitário de Estado que controla esses territórios. A milícia é o Estado, e é assim que ela atua. Sem essa compreensão, nós não saberemos nunca como vamos sair desse buraco. O buraco é muito mais profundo. A estrutura totalitária que se enfrenta no Rio de Janeiro hoje depende de reflexões e de ações muito mais concretas, muito mais eficientes, muito mais profundas. Não adianta fazer discurso, balela de segurança pública para fazer jogo político e palanque em cima de milícias. Nós estamos num debate civilizatório decisivo na região metropolitana do Rio de Janeiro. A milícia tem que ser o Estado, porque sem Estado ela não consegue operar os negócios que opera e também não consegue se reproduzir no tempo e no espaço. É o que se conclui da fala da professora Ana Paula Miranda, da UFF. É muito importante pensar nisso, porque a gente precisa abandonar de vez, eu concordo plenamente com todos que disseram, a ideia de poder paralelo. Porque não tem paralelo algum nesse caso, né? Há uma imbricação, uma interpenetração dessas instâncias que sejam diretamente, porque você tem agentes públicos que estão ocupando os dois lugares, o sujeito é agente público e ele ocupa um lugar na milícia, seja de uma forma indireta, através de contatos, de redes de contato ou interferências nos órgãos de regulação que vão possibilitar que essas ações se reproduzam. Se você acha exagero dizer que a milícia é o Estado, fique com esse trecho aqui da nota técnica dos pesquisadores. Nos dias de hoje, a conexão milícias-polícia, sobretudo, mas não exclusivamente a polícia militar,
tornou-se estrutural. Por trás de tal articulação estariam indicações para cargos de comando, nomeação para chefia de batalhões. Quer dizer que a milícia está escolhendo quem manda na polícia. A nota técnica divulgada pelos pesquisadores fez com que a Polícia Militar do Rio se manifestasse. É que a intimidade, e intimidade aqui é uma palavra bondosa, enfim, a intimidade descoberta entre polícia e milícia é tão grande que não tinha mesmo como a PM ficar quieta. A PM do Rio afirma: a ilação de que facções de milícias estariam influenciando a escolha de comandantes de unidades operacionais da Polícia Militar do Rio de Janeiro é, no mínimo, irresponsável. Quando há suspeita de alguma participação de policiais militares com esses grupos, a Corregedoria da Corporação é acionada. Agora para pensar que isso que a polícia chama aí de ilação é o que foi concluído depois de 1 ano de pesquisa. É de meter medo. A partir dessa compreensão de que a milícia não é exatamente um poder paralelo, muita coisa se esclarece quase que imediatamente. Por exemplo, fala-se o tempo todo em uma sensação de segurança que não é suprida pelo Estado. Medo mesmo. Aí aparece alguém vendendo, entre outras coisas, proteção. Para os ingênuos, essa pode parecer uma daquelas coincidências muito convenientes, mas para uma pesquisadora como a Jaqueline Muniz, da UFFF, isso é um projeto. No Rio de Janeiro, a insegurança é um projeto político, é um projeto de poder que tem dado certo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda é que aqui se governa, como chamou a atenção o Zé Cláudio, né? Se governa com o crime e não contra ele. As milícias também não são nada originais, porque não é uma autenticidade carioca ou brasileira. Né? Dispositivos milicianos como esse sempre emergem quando você tem a autonomização predatória das espadas ou a autonomização do poder de polícia, poder administrativo, de regulação e fiscalização. Que no nosso caso, como temos insistido já há mais de décadas, segue como uma procuração em aberto. O poder de polícia, que é um poder regulatório de qualquer agente público, e não apenas o policial, em função de controle ali na esquina, segue como um cheque em branco, como uma procuração em aberto. É o poder do funcionário e não de polícia. O projeto para o qual a Jaqueline chama a nossa atenção tem uma dimensão comunicacional, publicitária. É que é preciso anunciar e vender uma tal guerra contra o crime. Correto? Isso é necessário. Por isso a dimensão publicitária dessa tragédia é chamada guerra contra o crime. Enquanto ficarmos refém e rifados com narrativas do medo, narrativas da guerra, achando que a guerra existe ali na esquina, todas as nossas explicações serão como Tostines vende mais porque fresquinho porque vende mais. Ou seja, elas irão reiterar a necessidade, né, de cada vez mais um remédio amargo. Queria lembrar que desde Marcelo de Alencar para cá, a polícia foi deixando de fazer policiamento e sendo substituída por polícia de operações. Correto? E, curiosamente, não tem condição de produzir esse controle ou governabilidade sobre território e população, gerando a escassez de policiamento, produzindo mortos-vivos, zumbis de patrulhamento de um lado e de outro vitimização. Essas narrativas são muito úteis para as milícias e para o crime em geral, porque, assim, essas coisas são fortalecidas justamente pelas medidas que deveriam combatê-las. Por exemplo, ocupar uma favela só serve mesmo para limpar o terreno e possibilitar que ele seja ocupado pela milícia, que é amiga de quem conduziu a ocupação em primeiro lugar. Uma milícia ganha dinheiro com agiotagem, grilagem, loteamento de terrenos, revenda irregular de habitações, assassinatos contratados, tráfico de armas, contrabando, roubo de cargas. Ah, tem o tráfico de drogas, o que colocou na moda o termo narcomilícia. Só que esse termo aí é um equívoco. Dizer que hoje existe uma narcomilícia, que ela é controlada por traficantes, isso é um engodo, isso é uma mentira. A milícia, portanto, ela sempre jogou com esse lado do tráfico, sempre jogou com os civis que atuavam de alguma forma correlacionados. Seja como for, todo o dinheiro levantado pelas milícias precisa ser lavado. E é aí que entram as igrejas neopentecostais. É que a lavagem do dinheiro pressupõe a parceria com instituições
aparentemente estruturadas e ilícitas, né? E a partir de uma outra pesquisa, que é uma pesquisa onde eu tenho acompanhado a situação de conflitos de natureza religiosa, a gente tem tido acesso a informações de envolvimento de algumas igrejas, né, de segmento evangélico, pentecostal ou neopentecostal, que tem sido utilizada assim, em ações e parcerias, e uma dessas ações implica a lavagem de dinheiro. É claro que um esquema monumental como esse precisa ter o seu lobby, precisa estar representado na política. E a milícia no Rio de Janeiro, como é que você pretende combater? Tem muita milícia lá, calma, olha só. Calma não, gente. Olha só, milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. As milícias venceram. E não é a polícia que vai livrar a gente delas. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, quando quer, para homenagear quem ama. Hoje é um pouquinho diferente, a gente vê aí esse polvo, talvez você não esteja conseguindo enxergar, e esse é justamente o ponto, porque o polvo é um bicho muito bom de camuflagem, e aí ele não pode ser encontrado pela milícia. Beijo, valeu, até...